Olá! Já se perguntaram como é que a mente de uma criança funciona? É tipo um quebra-cabeça fascinante, né? Como é que as pecinhas do aprendizado se encaixam? Bem, nesta análise a gente vai montar esse quebra-cabeça juntos. Vamos usar as ideias de quatro grandes pensadores para revelar o quadro completo. Vamos nessa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a verdade, não tem uma resposta única. O que a gente tem são várias peças desse quebra-cabeça e cada uma mostra um ângulo diferente. Vamos explorar cada uma delas, começando pela base de tudo, a fundação do desenvolvimento infantil. Então, a nossa primeira peça vem de um cara chamado Jean Piaget. E ele revolucionou o jeito que a gente via as crianças. Ele mostrou que elas não são só umas esponjinhas que absorvem informação passivamente. Nada disso. Elas são, na verdade, pequenas cientistas, explorando o mundo o tempo todo para construir o próprio conhecimento. E aí que tá a grande sacada de Piaget. Aprender é fazer. É isso. É mexendo, é tocando, é testando, é experimentando que a criança constrói o que sabe. Não é sobre decorar fatos, sabe? É sobre interagir com o mundo para entender como ele funciona de dentro para fora. E essa jornada de exploração acontece em fases. Primeiro, vem o estágio sensório-motor. Aqui o bebê é um verdadeiro cientista sensorial, descobrindo o mundo ao colocar tudo na boca, sentir as texturas. Depois, a gente entra no estágio pré-operatório, que é um mundo mágico. A linguagem explode e uma caixa de papelão e vira, num piscar de olhos, um foguete intergaláctico. É o começo da imaginação. Então, o que a gente tira de Piaget? É um convite, na verdade. Um convite à observação. Para entender o universo de uma criança, a gente precisa parar e assistir. Ver como ela brinca, como interage, como tenta resolver um probleminha. É ali, nesse palco, que o aprendizado de verdade acontece. Essa imagem da criança exploradora, meio solitária, ela é muito forte, mas não está completa. Porque vamos combinar, nenhuma criança se desenvolve numa ilha. Chegou a hora de adicionar a próxima peça do nosso quebra-cabeça, a dimensão social. Ela mostra como as interações com outras pessoas moldam o aprendizado. E aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado tem a criança de Piaget descobrindo o mundo por conta própria. Do outro vem a visão de Lev Vygotsky, que mostra pra gente que o aprendizado é, na verdade, uma espécie de dança social. Para ele, a interação com os outros é o que dá o empurrão para o desenvolvimento. Vygotsky traz um conceito muito poderoso: a mediação social. A ideia é que o aprendizado é impulsionado quando a gente colabora. Pensa assim, uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Sozinha, ela tem dificuldade, certo? Mas com um adulto ali do lado, ajudando a equilibrar, ela consegue pedalar. Essa ajuda é a tal da mediação. E aquele espacinho onde ela consegue fazer algo com ajuda, mas ainda não sozinha, essa é a famosa zona de desenvolvimento proximal. É o poder da parceria no conhecimento. Bom, a gente já viu como a criança explora e como ela interage. Mas e o que está rolando por dentro? Como é que as emoções e o corpo entram nessa história de aprender? E aquela vontade de fazer as coisas por conta própria? Nossas próximas peças do quebra-cabeça mergulham justamente nesse universo interior. Aí entra Henry Wallon para nos trazer uma verdade fundamental. Não dá para separar mente, corpo e emoções. Ele enxergava a criança como um ser completo, sabe? Onde pensar, sentir e agir estão super conectados, um influenciando o outro o tempo todo. O foco do Wallon é exatamente nessa sintonia. Uma criança que se sente segura emocionalmente, ela está mais aberta para aprender. O movimento não é só gastar energia, é uma ferramenta para o pensamento. Para o Wallon, cada parte da criança trabalha em conjunto para criar o todo. Uma coisa puxa a outra. Ok, se a criança é esse ser tão integrado, como é que a gente pode criar um ambiente que apoie todas essas partes dela? A nossa última peça do quebra-cabeça, trazida por Maria Montessori, mostra exatamente isso: o poder de um ambiente preparado para nutrir a criança. O método Montessori é super prático. O objetivo é criar um espaço onde a criança seja a protagonista do próprio aprendizado. Quando o ambiente é organizado, com materiais ao alcance dela, a criança se sente naturalmente convidada a explorar, a escolher, a agir por conta própria. O espaço vira uma espécie de professor silencioso. E agora chegou o grande momento de juntar tudo. A gente viu a criança como exploradora, como um ser social, como um todo de corpo e emoção e como um ser autônomo. Então vamos encaixar todas essas peças e ver a imagem completa e fascinante do desenvolvimento infantil. E aqui está a imagem completa. Olha que incrível. A gente vê que a criança aprende explorando o mundo, como nos ensinou Piaget. Ela aprende interagindo com os outros, a grande lição de Vygotsky. Ela aprende se expressando de corpo e alma, como destacou Wallon.
e aprende agindo com independência, o presente de Montessori. Nenhuma teoria funciona sozinha. Juntas, elas formam um retrato completo. A mensagem final, então, é sobre a importância de ter essa visão integral. Para entender uma criança, não dá para olhar só para uma parte. É preciso olhar para o todo, para sua mente curiosa, seu coração social, suas emoções que vibram e seu corpo em movimento. É quando a gente abraça essa complexidade que podemos, de verdade, apoiar o potencial incrível dela. E agora a reflexão final fica pra gente, né? Na próxima vez que a gente observar uma criança, seja ela brincando, conversando ou descobrindo algo novo, que lente vamos usar? A do explorador? A do ser social? A do corpo em movimento ou a do aprendiz autônomo? A resposta é o que transforma toda essa teoria numa ferramenta poderosa para o nosso dia a dia.